As zonas cinzentas no regulamento são fruto da criatividade dos engenheiros. Foi isso que disse Loic Serra, diretor técnico da Ferrari. No vídeo de hoje, vamos ver a versão B que já está programada para a Ferrari em 2026. Precisamos falar sobre Lambiase, que pode deixar a Red Bull para ir para a Williams ou Aston Martin. E também precisamos falar sobre as atualizações dos motores da Mercedes e Red Bull que foram aprovadas pela FIA para 2026. Vamos analisar tudo isso no vídeo de hoje. Para começar, obviamente, lembro-vos de deixar um like, de se inscreverem e ativarem as notificações para não perderem nenhuma notícia sobre a Fórmula 1 e a Ferrari. Dito isso, vamos começar. É uma das mudanças mais significativas que a Fórmula 1 enfrenta nos últimos anos e, do ponto de vista técnico, os rivais buscam qualquer coisa para estar à frente dos adversários. Vimos, por exemplo, a Mercedes e a Red Bull tentando aproveitar uma relação de compressão diferente para obter mais potência na reta. Já vimos isso no passado, como em 2009 com a Brown GP, que foi capaz de dominar graças ao difusor duplo e teve uma vantagem enorme, especialmente na primeira parte da temporada. Por isso, 2026 também será um ano cheio de discussões. Veremos muitas soluções diferentes por parte das equipes. E certamente a Mercedes e a Red Bull focaram bastante na parte da unidade de potência. A Red Bull com o novo motor produzido internamente, em colaboração com a Ford e a Mercedes, que é a fornecedora de motores para a maioria das equipes no grid. Pensemos, por exemplo, na Williams, McLaren, enfim muitos, até mesmo a Alpine a partir do próximo ano. Muitos times que usam o motor Mercedes a seu favor. E Loic Serra se pronunciou assim: penso que o que chamamos de zonas cinzentas não são nada mais do que a criatividade dos seres humanos pensar em coisas que nunca foram pensadas antes, declarou o engenheiro francês que chegou a Maranello vindo da Mercedes. E ele também acrescentou: não acredito que um novo regulamento após 4 anos ou após um ano de sua introdução mude o quadro geral. Não muda o quadro, muda o campo de exploração, pois no início do novo regulamento tudo é imaturo. É mais provável ver diferenças porque os conceitos ainda não são convergentes. Mas quando olhamos para este ano, claro, falando de 2025, houve muitas zonas cinzentas para explorar. As pessoas pensam que todos pensavam que não havia mais margem para desenvolvimento porque já se chegou ao final de um regulamento. Na verdade, os regulamentos da Fórmula 1 são estáveis, mas não muito, no sentido de que continuam mudando ao longo dos anos. É verdade que no início de um ciclo há mais mudanças do que no final, mas a criatividade humana não tem limites. Foi isso que disse Loic Serra. E essa declaração de Loic Serra é fundamental, porque nos faz entender que a Ferrari está preparando algo inovador, fruto da criatividade dos engenheiros em Maranello para 2026. Portanto, não apenas a Mercedes e a Red Bull aprovaram um motor que tem uma relação de compressão de 18 para 1 e depois nos testes de 16 para 1, que a FIA reiterou ser legal 2026, pois fez um paralelo com as asas flexíveis que podem dobrar de certa forma em movimento, mas depois no controle se, digamos, o material da asa é suficientemente resistente. Então é aprovado também pela Federação e passa nos testes. Então, não há problemas. Caso contrário, há desclassificação. Então, a mesma coisa acontece com o motor da Mercedes e Red Bull. Assim, os motores da Mercedes e Red Bull para 2026 são legais. E o mesmo pode acontecer com a Ferrari em outro campo. Sabemos que a Ferrari também está preparando uma versão B do seu monoposto. De fato, a Ferrari seguirá uma abordagem em 2 estágios com o monoposto de 2026. Chegará a versão que veremos em Barcelona, que não será definitiva. De fato, em 2026, em Barcelona, chegará uma versão A, como confirmou o próprio Frederic Vasseur, chefe da equipe, e o objetivo da Ferrari na Espanha não serão as performances puras. Em particular, chegará uma especificação B que mudará, obviamente no nariz, nas suspensões, mudará radicalmente em relação à versão A. De fato, atenção ao nariz e às suspensões, a dianteira do monoposto se revelou uma das áreas mais complexas de se gerir. E não só há a introdução da aerodinâmica ativa em 2026, mas também um novo teste de colisão em 2 fases que levou a uma reavaliação completa do nariz. Será crucial o direcionamento dos fluxos de ar para o fundo e os sidepods, com um papel-chave desempenhado pelo dimensionamento dos radirradiadores, que obviamente terão um papel fundamental na área que passa ao lado das laterais e sob a área das laterais. Na versão B do novo Ferrari, poderíamos ver um posicionamento diferente destes últimos dos radiadores, visando afilar a traseira do carro. As suspensões também mudarão, retornando ao esquema pushrod, tanto na dianteira quanto na traseira em 2026. Obviamente teremos a confirmação na apresentação, mas é isso que se diz também em Maranello.
Uma escolha que visa o estreitamento das seções inferiores do chassi e, portanto, um nariz mais afilado e uma traseira mais compacta. Então veremos uma versão mais afilada da Ferrari entre a versão A, um pouco mais, a embrionária, que servirá para testar, digamos, confiabilidade do carro, e uma versão B mais performante e também mais afilada em todas as suas áreas, especialmente na traseira. E quero retomar as palavras de Loic Serra, que não por acaso defende a Mercedes, sendo ele também um ex-Mercedes, tendo trabalhado por muitos anos quando a Mercedes estava no topo e vencia na era híbrida com Lewis Hamilton. Então, Loic Serra defendeu a escolha da Mercedes de tomar uma decisão, digamos, no limite do regulamento, aproveitando as zonas cinzentas para ir mais rápido. E ele diz que no início todos tentarão explorar direções diferentes, e isso pode levar a conceitos não totalmente convergentes. Portanto, veremos diferentes escolhas aerodinâmicas, mas também motorizadas, e depois todos convergirão, como vimos também no início de 2022, se pensarmos bem. Sempre à margem na Fórmula 1, disse Loic Serra. Toda semana alguém tem uma ideia nova que ninguém tinha pensado antes, e isso acontece em todas as equipes. Então, se quisermos, a Ferrari está de certa forma defendendo a Mercedes. Mas por que faz isso? Bem, certamente porque eles também terão um plano B muito agressivo na Ferrari, que virá nesta versão B, que estará no limite do regulamento. Aproveitará as zonas cinzentas a seu favor. Bem, certamente todas as equipes seguirão nessa direção, tendo visto também como todas as equipes na era híbrida e também na era do efeito solo aproveitaram conceitos que estavam no limite do regulamento. Pensemos, por exemplo, no DAS da Mercedes, todos esses sistemas que são descobertos depois. Pensemos também na asa traseira flexível da McLaren, que são todos sistemas que vão ao limite. Se não além do regulamento durante a marcha e depois nos controles, estão dentro dos parâmetros ideais e, portanto, se uma equipe pensa, caramba, se eu puder aproveitar essa vantagem durante a marcha e, portanto, durante a corrida para trazer para casa mais pontos e depois nos controles, estou dentro dos parâmetros indicados pela Federação, então posso aproveitá-lo também no meu monoposto e posso ter essa vantagem em relação a todos os meus adversários. Não é 100% legal, porque dissemos que durante a marcha o carro não é 100% legal, mas depois resulta legal nos controlos. Portanto, a Fórmula 1 sempre viveu desses expedientes para tentar ser o mais rápido possível na pista. No passado, também houve várias desclassificações, também houve multas a esse respeito, e certamente a Fórmula 1 continuará a viver dessas modificações no limite do regulamento. A questão é tentar ir além o suficiente para estar dentro dos parâmetros permitidos pela Federação, de modo a não ser desclassificado imediatamente. Então, esse será o objetivo de todas as equipes. Mas atenção que em breve chegarão possíveis novidades sobre a regulamentação dos motores. De fato, as medições são feitas à temperatura ambiente, tornando impossível a análise sobre a possível mudança na relação de compressão dos motores em questão entre quando estão em marcha e quando estão parados. Então, quando o motor está em marcha, obviamente o motor está muito mais quente. Quando estão à temperatura ambiente, o motor está mais frio. Por esse motivo, a FIA poderia em breve mudar os critérios de avaliação relativos às unidades de potência e até hoje os motores Red Bull e Mercedes são legais mesmo explorando relações de compressão maiores em marcha em comparação com quando o motor está parado, mas fala-se em 6 ou 7 corridas como tempo disponível. Entre 6 ou 7 corridas poderíamos ver em se Red Bull e Mercedes estarão dentro dos limites impostos pelo regulamento. Portanto, pode ter havido uma discussão entre FIA, Red Bull e Mercedes para modificar essas unidades de potência para cumprir o regulamento. Esses prazos provavelmente também estão ligados ao ADU, o Additional Development and Upgrade Opportunities, introduzido pela Federação justamente com vista ao novo ciclo regulatório. Cada 5 ou 6 corridas, mediremos o desempenho médio de cada fabricante de motores. Quem estiver abaixo de um certo nível estabelecido receberá um benefício que se traduzirá em dinheiro adicional para o desenvolvimento, algumas horas extras no banco de provas e a possibilidade de realizar uma nova homologação do motor. Foi isso que Tom Bazis explicou meses atrás. Em essência, quem está atrasado no desenvolvimento do motor tem algumas horas extras de desenvolvimento no banco de provas e também algum dinheiro extra que pode ser usado no orçamento para investimento no desenvolvimento da unidade de potência. Quem já está à frente terá menos ajuda. É uma espécie de BOPI que está sendo introduzido na Fórmula 1. Portanto, não me surpreenderia se dentro de alguns meses, após 5, 6, 7 corridas, pudéssemos ver modificações nas unidades de potência da Mercedes e da Red Bull, tanto por digamos, chamemos de BOP,
que está sendo introduzido na Fórmula 1. É uma discussão interna entre a federação e as várias equipes, mas também porque existe o ADU. O ADU é esse sistema que ajuda as equipes desfavorecidas no desempenho do motor, aumentando as horas de teste para o desenvolvimento da unidade de potência e também fornecendo mais fundos, ou seja, mais orçamento para as equipes que estão em maior dificuldade. E isso é para evitar o cenário que já foi visto em 2014 com a era híbrida, quando vimos um motor Mercedes que dava 1 minuto de vantagem para a Mercedes sobre os adversários. Era um cenário realmente inaceitável, porque víamos corridas dominadas pela Mercedes sem que os adversários pudessem, digamos, lutar na pista, certamente por causa do motor Mercedes, que estava à frente nesses anos no desenvolvimento da parte elétrica, mas também por causa da aerodinâmica da Mercedes. Nesse caso, deseja-se oferecer uma ajuda, uma espécie de BOP, para manter as performances mais próximas com essa mudança regulatória que ocorrerá em 2026 e assim tentar aproximar um pouco o grid e ter mais disputas na pista e ajudar quem está em dificuldade. Mas também devemos falar da Red Bull Ford, porque parece que há uma pequena desvantagem no motor técnico de 2026 que, no entanto, é recuperável. De fato, a Ford afirma ter alcançado os objetivos internos para a futura unidade de potência de 2026, embora admita que ainda há um pouco de nervosismo à vista do primeiro teste em Barcelona. A empresa americana também explicou como foram definidos para Rousse-Rochebrook que pode haver um pequeno atraso na parte térmica, mas que deve ser recuperável. De fato, após o ciclo vitorioso com a Honda, culminando com 4 títulos de pilotos e 2 campeonatos de construtores, a Red Bull se apresenta para o início de 2026 com a unidade de potência inteiramente própria. O projeto nasce em colaboração com a Ford, que nessa função faz seu retorno à principal categoria, embora o diretor da Ford Performance, Mark Rushbrook, reconheça que a preparação foi a melhor possível. Tudo está indo conforme o planejado, declarou ele, e estamos onde devemos estar. Mas, obviamente, tudo realmente tomará forma apenas quando o carro entrar na pista. Será um dia importante. Só então saberemos se o trabalho dos últimos 3 anos terá dado frutos. E então veremos se a Ford conseguirá conter também a parte elétrica dos outros times. Penso, por exemplo, na Mercedes, que dizem ser a favorita nesse campo. O primeiro teste significativo, obviamente, será os testes de Barcelona e será realizado completamente a portas fechadas. A pergunta se na Ford há um pouco de nervosismo em relação aos testes. Rushbrook disse, claro, há um mínimo de tensão. Sempre que um novo carro ou um novo motor entra na pista pela primeira vez, há tensão. Nossas ferramentas digitais são excelentes para o design. Nossos laboratórios são ótimos para desenvolver e calibrar o hardware, mas até que você coloque tudo junto na pista, você realmente não viu o quadro completo. Podemos simular muito em nosso ambiente virtual, mas a incógnita sempre permanece. Na pista surgirá algo que o laboratório não foi capaz de revelar, ou tudo acontecerá conforme o planejado. Não haverá repetição de 2014 graças ao ADU. De fato, ao final de 3 blocos de 6 corridas, cada a primeira, a sexta, a sétima, a 12ª, a 13ª e a 18ª corrida, será feita uma avaliação de desempenho. Construtores que têm um déficit de potência entre 2% e 4% em relação ao melhor motor térmico têm a possibilidade de uma atualização extra, enquanto aqueles que excedem 4% recebem 2 oportunidades de intervenção. Esse mecanismo, obviamente, evitará uma situação que foi criada em 2014 e Rushbrook disse: acredito que a estrutura atual é válida. No final das contas, é algo que faz bem ao esporte e, no geral, queremos que todos tenham a chance de serem competitivos. Por isso, introduzir uma medida desse tipo no regulamento é, na minha opinião, uma escolha positiva. Além disso, a Red Bull disse que Toto Wolff estava certo, que é certamente um grande desafio para a Red Bull produzir os motores por conta própria. É como escalar o Everest, porque no final eles se encontram competindo contra Ferrari, Mercedes, Honda, fabricantes históricos, mesmo na história da Fórmula 1, enquanto a Red Bull, junto com a Ford, começará uma nova experiência e, portanto, teve que começar tudo do zero. Mas, de acordo com, digamos, fontes internas da Red Bull, parecem estar em um bom ponto de desenvolvimento. Obviamente, é preciso ver o nível dos adversários. Eu continuo com a ideia de que, na minha opinião, a Red Bull estará um passo atrás dos outros fabricantes de motores, mesmo que o próprio Adrian Newey tenha dito que a Red Bull não deve ser subestimada, apesar de Adrian Newey, neste momento, ser diretor técnico, ou melhor, chefe de equipe da Aston Martin. Então, atenção que há fontes internas que não dão a Red Bull como perdida.
mas do meu ponto de vista, eles terão muita dificuldade para recuperar terreno sobre outros fabricantes de motores históricos. E veremos também a parte do BOP, chamemos assim, mesmo que BOP seja um termo impróprio do ADU, que ajudará os fabricantes de motores que estão em maior dificuldade, e isso certamente poderá ajudar a própria Red Bull. Por isso, também na Red Bull são favoráveis a um sistema como o ADU. Precisamos falar também sobre Lambiase, porque ele é a alma do mercado e há um derby entre Aston Martin e Williams. Na verdade, o engenheiro de pista de Max Verstappen parece mais inclinado a deixar a Red Bull, e o britânico, que também tem passaporte italiano, não foi apenas contatado pela Aston Martin para um cargo de diretoria, mas também teria recebido uma segunda oferta da Williams. De fato, Gianpiero Lambiase parece não ficar na Red Bull. Outro membro valioso da equipe de Milton Keynes está se separando da equipe de casa para ir para outra equipe. Talvez ele vá para a Aston Martin, talvez vá para a Williams. O engenheiro britânico tem 45 anos e veremos o que ele decidirá. Ele teve uma carreira muito boa na Red Bull. Já se sabia que no final do campeonato de 2025, concluído pelo holandês, em segundo lugar, atrás da McLaren de Lando Norris, que Lambiase não permaneceria ao lado de Max Verstappen no próximo ano, visto que Gianpiero havia pedido à diretoria da Red Bull para não ser mais envolvido em muitas viagens devido a problemas pessoais que afetaram sua presença até mesmo nesta temporada. Por exemplo, ele perdeu o Grande Prémio da Áustria e da Bélgica, sendo substituído por Simon Rennie. De fato, Lambiase está muito próximo da equipe de Grove antes do Natal, ou seja, da Williams. Mas como não houve nenhum sinal de aprovação, as negociações com a Aston Martin também permanecem em aberto. Gianpiero Lambiase parece estar atraído pelo projeto da Williams, que tem a ambição de subir na classificação da Fórmula 1 para recuperar um lugar ao sol no Circus, de acordo com seu histórico prestígio. Mas a equipe de Silverstone teria colocado na mesa uma oferta pesada para um cargo de diretoria e, portanto, sem a obrigação de participar de todas as 24 corridas que compõem o calendário, tornando-se uma oferta mais atraente, considerando também a situação atual de Lambiase. Segundo a imprensa britânica, fala-se em um cargo de CEO ou chefe de equipe. Esta última posição foi assumida temporariamente por Adrian Newey. Sabemos que atualmente ele é o chefe de equipe da Aston Martin, mas o gênio inglês não tem nenhuma intenção de manter também este cargo em uma estrutura que está em constante evolução após a relocação de Andy Cowell, que foi destinado a tornar mais aberto o relacionamento com a Honda, fornecedora exclusiva da unidade de potência para a Aston Martin. Também sabemos que Adrian Newey tem mais o papel de diretor técnico do que de chefe de equipe, porque ele é um engenheiro que fez história na Fórmula 1, trabalhando primeiro na Renault, depois na McLaren, depois na Red Bull e agora trabalha na Aston Martin. Ninguém jamais esperaria um papel de chefe de equipe, sendo uma figura, se quisermos, muito mais de engenheiro do que, digamos, gerente de uma equipe. Por isso todos atribuíam a função de Adrian Newey como temporária, ou seja, por tempo determinado, com uma possível substituição de seu papel de chefe de equipe também por Christian Horner. Muitos diziam que Christian Horner poderia chegar à Aston Martin durante a temporada de 2026, mas talvez pareça que este papel seja atribuído a Gianpiero Lambiase. Veremos se ele aceitará esta proposta, mas certamente Newey não tem intenção de se afastar da carga organizacional para se dedicar ao aspecto técnico, que é o que realmente importa para ele. E ainda não está claro qual papel Lambiase poderia assumir na estrutura da Aston Martin, qual papel ele poderia obter. Adrian Newey sempre grande respeito por Lambiase e ficaria muito feliz em reabrir uma colaboração que foi interrompida com a saída do engenheiro inglês de Milton Keynes devido aos desentendimentos que surgiram com Christian Horner entre Jos Verstappen e também o próprio Helmut Marko e Christian Horner. Portanto, alguém vê nas ofertas de Lambiase uma oportunidade de criar uma ponte com Max Verstappen em antecipação ao mercado de 2027 para convencer Max Verstappen a ir para a Aston Martin no final de seu contrato com a Red Bull ou mesmo antes do término do contrato com a Red Bull. Depois, o campeão holandês obviamente avaliará se deve ficar em Milton Keynes ou se é hora de mudar de ares e então buscar o 5º título mundial. Se Piero Lambiase decidir se juntar à Williams, no entanto, teremos a garantia de que Max Verstappen não estava envolvido na negociação, mas que era apenas o engenheiro britânico respeitado que estava sendo alvo de interesse. Portanto, também veremos com base na escolha de Lambiase, se Lambiase for para a Williams, certamente porque ele está atraído. A Williams está atraída pela figura de Lambiase como engenheiro e especificamente como engenheiro de pista. Enquanto que se Lambiase for para a Aston Martin, pode haver também um plano maior que poderia envolver o próprio Max Verstappen. Por fim,
gostaria de lembrar os 12 anos passados desde o trágico acidente de Michael Schumacher, que ocorreu em 2013 nas pistas de esqui, e toda a luta que ele enfrentou ao longo dos anos e suas condições de saúde, que ainda permanecem desconhecidas, no sentido de em secretas, se assim quisermos. Obviamente, desejamos sempre muita sorte a Michael Schumacher em sua recuperação e em que ele viva o melhor de sua vida, e o lembramos também neste vídeo aqui no final. Dito isso, pessoal, lembrem-se de deixar um like, se inscrever e ativar as notificações para não perderem nenhum vídeo sobre Fórmula 1 e Ferrari. Por aqui é tudo do Rasta, nos vemos em um próximo vídeo. Deixem suas opiniões nos comentários, obviamente.